Então, bom dia a todos aqui. A ideia aqui é falar um pouco sobre uma experiência que eu tive no passado da adoção do método Kanban num time de desenvolvimento de uma grande empresa de tecnologia, tá? Então, vou trazer aqui um pouco de contexto aqui para vocês. Primeiro, me apresentar de novo aqui, não sei se todo mundo já me conhece, eu sou o Guilherme Villanova, eu sou o Guto, atuo como consultor de agilidade aqui na Objective, atuo com agilidade há bastante tempo, respiro agilidade há bastante tempo, e agilidade já faz parte da minha vida há bastante tempo. Então, trazendo um pouco de contexto desse case aqui que eu vou apresentar para vocês, é o seguinte: eu recebi a seguinte missão de atuar diretamente em torno de uns 15 times distintos, tá? Time de sustentação, time de desenvolvimento, os times híbridos, numa determinada vertical que o cliente era a justiça brasileira, digamos assim. Então, a primeira coisa para entender o momento, né, que é entender o ambiente que eu estava vivendo, eu tive que fazer uma análise da situação atual. Tá? Primeiro, me apresentar o coach, apresentar meu modelo de trabalho, alinhar as expectativas do meu trabalho. O que eu acho que o coach faz? Quem é esse cara aí? O que ele faz? Alinhar, então, a expectativa com as lideranças, com os times, os squads naquele momento. Em paralelo, comecei a fazer uma pesquisa interna para identificar as principais dores, insatisfação, o que está atrapalhando o time realizar o seu trabalho, cada um deles. Fiz uma análise na estrutura de cada time, papéis, responsabilidades, possíveis disfunções, fiz um entendimento das práticas executadas, fiz um entendimento do módulo de atuação, qual é o sistema que o time trabalha, qual a tecnologia, etc. As frases recorrentes, sabe aquelas frases recorrentes? Aqui hora extra já virou uma rotina, retrabalho aqui o tempo todo, final de semana e domingo eu trabalho o tempo todo, nada funciona. Então, comecei a identificar aquelas frases recorrentes, né? Junto com isso, comecei a fazer a avaliação do fluxo de valor de cada squad, depois da vertical como um todo. Comecei a fazer uma análise das políticas explícitas, se tivesse, mas não tinha nenhuma política explícita nesse caso aqui. Comecei a fazer um entendimento das demandas, né? Das demandas que entram no fluxo de trabalho de cada uma delas, analisar o backlog, os indicadores de SLA, etc. Ou seja, fiz um raio-x. Agora já sei aonde eu estou, com quem eu estou lidando, qual é o tipo de time que eu estou trabalhando, tá? Então, na sequência, justamente eu rodei o quê? Um modelo de maturidade, justamente a conexão com a palestra do Pedro e da Mônica. Nesse caso aqui, a organização tinha um direcionamento, que era de tornar-se uma empresa de classe mundial. Então, a gente montou um modelo de maturidade focado, na verdade, na agilidade organizacional, com foco nos 4 domínios da agilidade: cultural, organizacional, técnico e negócio. Aí aqui é um exemplo, tá? Justamente rodado em alguns times, onde justamente o time ali que foi o alvo principal, onde teve a menor nota, digamos assim, né? A menor aferição, menor nota na aferição, eu falei, putz, então vamos iniciar justamente com esse time aqui, tá? Pela menor nota, vamos entender um pouco mais o que está acontecendo nesse time. Então, aqui, justamente, era o modelo de maturidade, no lado esquerdo ali são os domínios da agilidade, e dentro do lado direito ali são os âmbitos que, justamente, que eram, digamos, cobrados, né? Feridos, digamos assim, né? A gente pode observar que no parte 2 da organização ali, no 2.1, práticas de linha agilidade, era praticamente nula. A parte 2.2, métricas de fluxo, praticamente nula. Automação, melhoria contínua, que é a parte técnica ali também praticamente nula. O time não tinha quase isso. A parte lá inferior, a parte de negócio, a satisfação do cliente era zero. Então, o time realmente possuía diversas possibilidades de melhoria, né? Então, eu falei, beleza, então vamos trabalhar inicialmente com esse time. Então, foi feito um trabalho para justamente identificar quais são as principais dores do time. Então, foi feita uma pesquisa, uma análise, entrevista, diversas formas e tal. Uma vez feito isso, foi justamente elencado as principais dores desse time aqui. Então, justamente elencando essa principal dores, eu pensei, putz, que contramedida a gente pode fazer cada uma delas? Falta de visibilidade, o que a gente pode fazer? De repente, adotar aquela prática lá do Kanban, que visualizar o fluxo de trabalho talvez ajude. Isso na minha cabeça pensando, né? Perda de prática, perda de prazo, o que a gente pode fazer? Justamente a 4ª prática do Kanban, de repente medir e gerenciar o fluxo de trabalho, sem previsibilidade, o time não tinha nenhuma previsibilidade de entrega. Então, vamos começar a medir e gerenciar o fluxo, está ligado à 4ª prática do Kanban. Atraso nas entregas, atrasava o tempo todo, era uma dor muito comum isso. Então, de repente, limitar o trabalho em progresso, a gente consiga mitigar um pouco isso, reduzindo talvez a troca de contexto, reduzir um pouco o lead time. A ausência das métricas, métrica o time não tinha, nem sabia o que era métrica, muito menos isso. Então,
está associada à quarta prática, e por aí vai, tá? Então, cada uma dessas dores aqui, eu consegui fazer uma associação justamente com cada prática do Kanban. Então, depois desse exercício, eu falei, beleza, então eu consigo talvez mitigar e ajudar muito esse time fazendo o quê? O processo de kanbanização. Falei, time, então aqui, essa é a proposta, tá? Essas são as dores. Então, por que não a gente, digamos, adotar esse modelo de trabalho, fazer esse experimento, usar o método Kanban como modelo de trabalho? Então, foi feito um alinhamento com a liderança, todo mundo, levamos todo mundo para esse auditório lá da organização, e rodamos um workshop onde simulamos em torno de 50 dias do uso do método Kanban na prática, em 6 horas, onde os participantes ali, os integrantes, vivenciaram na prática ali, de forma descontraída, a importância de visualizar o fluxo de trabalho, limitar o trabalho em progresso, tornar as políticas do processo explícitas, medir e gerenciar o fluxo de trabalho, os indicadores de lead time, cycle time, throughput, implementar os mecanismos de feedback, ou seja, as cadências do Kanban, e, claro, buscar sempre a melhoria do seu fluxo, dos Kaizen. Então, simulamos, né, mostramos na prática como que funciona o método Kanban, isso na realidade deles. Então, no dia seguinte, a liderança veio me procurar. Pô, Guilherme, o que houve? Você parou o meu time 6 horas aqui, o mundo se acabando, cheio de demanda atrasada, perda de prazo, SLA rolando, você parou 6 horas. Por quê? Como o Kanban pode me ajudar a ter um trabalho sustentável, reduzindo o desperdício e aumentando a produtividade? Eu falei, calma, Fredinho, vou te mostrar como a gente vai fazer esse trabalho. Então, justamente, foi feito um trabalho muito forte, associado a alguns princípios do Kanban e algumas práticas do Kanban, tá? Algum princípio do Kanban, princípio de gestão de mudança, foi feito um trabalho muito forte que começa com o que você faz hoje. A gente segue mudando tudo, a gente realmente entendemos o modelo de trabalho lá, rodamos lá o velho static, né? Entender justamente que demanda entra no nosso fluxo, quais são as etapas do nosso fluxo, quem são os nossos clientes, nossas insatisfações. Então, aos pouquinhos, depois a gente começou a buscar melhorias, né? Será que faz sentido essa etapa do nosso fluxo de trabalho? Antes do downstream, como que as demandas entram no nosso fluxo? Será que tem um upstream? Começamos a fazer esse trabalho de melhoria de fluxo. Então, foi feito um trabalho muito forte associado aos princípios do Kanban e justamente associado às práticas do Kanban. Agora, cada prática aqui, eu vou mostrar para vocês o que foi realizado nesse time, depois vou trazer para vocês o resultado desse processo de kanbanização, tá? Então, associado à primeira prática do Kanban, visualizar o fluxo do trabalho. O que foi feito? Depois que a gente já tinha mapeado lá todo o processo, as etapas, né, que tipo de demanda o time trabalhava, etc. Tal, foi justamente o quê? Botar a gestão visual, criar realmente lá fitinha azul lá e começar a desenhar o nosso quadro de ponta a ponta. Era o quadro que o time já trabalhava naquele momento, a gente começou a desenhar e o time começou a ter uma visibilidade das atividades, que antes não tinha, tá? Isso era uma das dores do time, que era a falta de visibilidade. Então, o time começou a ter visibilidade. E é aquela história. Quando a gente começa a ter visibilidade, a gente começa a ver tudo, né? Você começa a ver o upstream, o downstream, começa a ver o fluxo end-to-end, começa a ver, que interessante, aquela demanda vai entrar no meu fluxo, aquela ali vai sair, começa a ter a visão do todo. Só que começa a ver também o quê? Problemas, né? Aqui um exemplo clássico aqui, o time começou a identificar gargalos, itens bloqueados, e começou a incomodar. Aí teve uma situação muito interessante, foi numa segunda-feira, eu sempre acordava bem cedo lá, pegava o meu café e fazia meu Gemba Walking, que era justamente andar com todas as Gembas, o lugar onde o time... A Gemba é o lugar onde as coisas acontecem no time. Então, eu andava com todos os times para acompanhar, ver se alguém precisava de alguma ajuda, algum apoio, algum direcionamento. Aí, o master desse time correu, Guto, vem cá, olha ali, me apontando, o que houve? Desespero, vai devagar. Aí ele me mostrou essa coluna ali de itens, digamos, senhor gargalo. Eu nunca tinha visto algo tão grande assim, tá? E ele, aflito, assim, me mostrando, olha o gargalo, o que ele vai fazer? Eu falei, calma, vamos lá, o que aconteceu? Aí ele me explicou que realmente tinha lá um rodízio de pessoas que queriam trabalhar no final de semana, e o cidadão lá que ia trabalhar nesse final de semana para atacar esse item, teve um problema familiar, não pôde trabalhar. Então, houve esse acúmulo absurdo. Eu falei, calma, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o time. 2 passos para trás, vamos entender o fluxo. Ali que está pegando? Então, o time dividiu para conquistar. Essa adoção de só ter visibilidade, o time deles deixou de fazer o seguinte, eu sou desenvolvedor, eu só desenvolvo, eu testo, eu só testo, eu sou o pior, faço só isso. Não, o time como um todo dividiu, cada um pegou um pedaço ali e começou a trabalhar de forma colaborativa. Então, olha só o senso, né? Acabou de ter aquele evitando os suicídios. Então, é o senso comum, senso de urgência. Então, foi feito esse trabalho bem interessante.
Então, virou aquele mantra lá para esse time. O Kanban, ele mostra os problemas, mas quem resolve é você, é o time. O time teve que se auto-organizar e dividir para conquistar. Então, essa foi a primeira prática do Kanban. A segunda prática do Kanban é limitar o trabalho em progresso, o famoso WIP, né? Mesma coisa. Isso aqui é um gráfico, né? O time ele usava tanta ferramenta, usava um quadro mesmo, a gente fazia na mão, e tinha umas ferramentas de exportação, tá? A gente consegue ver justamente aqui do lado esquerdo, né, onde cada bolinha seria uma demanda de entrega. Então, no lado esquerdo tem demandas com 60 dias, demanda com um pouco mais de 50, de 40, tem uma dispersão muito grande. E com esse trabalho de kanbanização, trazer para ele essa cultura, esse modelo de trabalho, o time entendeu o seguinte, que ao limitar o WIP, o ritmo da equipe se torna o quê? Mais equilibrado. Você não se compromete com muito trabalho de uma só vez. Consequentemente, você reduz o tempo gasto de um item, se evita a alternância de tarefas, se reduz o tempo de entrega, reduz o custo de atraso, reduz o risco de entrega, você melhora a sua previsibilidade e você melhora a estabilidade do sistema. Então, a gente consegue observar que do lado direito, as bolinhas começam a ficar mais condensadas e um ritmo mais equilibrado, ou seja, você começa a ter uma previsibilidade. Mas, Guilherme, de qualquer maneira, a bolinha ela está um pouco, digamos, variando. Sim, trabalho do conhecimento existe incerteza. Se existe incerteza, existe variação. A gente não está trabalhando com manufatura que só faz de bicicleta, que não altera tanto. Aqui tem alteração, só que a redução foi considerável. Nesse modelo aqui, o time começa a ter o quê? Uma previsibilidade. Ele consegue falar assim, olha, com 95% de chance, uma demanda é entregue em torno de 13 dias. Então, você muda um pouco o seu questionamento. Você começa a ver o mundo de forma diferente. Então, feito um trabalho muito forte com a limitação do NIP. Então, aqui é um exemplo que o time começou, por exemplo, a limitar tanto na coluna ou no próprio sistema. Você consegue ver aqui como que os times começavam a limitar o trabalho em progresso. Então, outro mantra para esse time é o seguinte, o IP baixo torna tudo mais simples. Tudo mais simples. Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Pega um item, termina, faz o outro, um de cada vez. Sistema puxado, não um sistema empurrado. Então, vamos para a terceira prática adotada nesse time aqui. Quando a gente fala nessa prática aqui, a gente diz o seguinte, olha, não é possível melhorar algo que você não entende, né? Então, ao trabalhar com o método Kanban, você precisa muitas vezes o quê? Deixar as regras, processos, papéis, né, definições claras para todos os envolvidos, que muitas vezes a gente não tem essa clareza. Então, é justamente aquele mantra, né? Políticas explícitas do Kanban governam o comportamento do time. E não é possível melhorar algo que você não entende. E quando a gente fala de política explícita, é explícita mesmo, deixar na parede. Não deixar lá embaixo da minha cama, na terceira gaveta da minha cômoda. Não, deixar explícita para todo mundo ver. Então, do lado direito ali, a gente consegue ver um exemplo ali. E aqui um exemplo real, que o time trabalhava tanto na ferramenta, né, e tanto no modelo físico, porque tinha alguns integrantes que eram remotos. Então, tinha esses dois trabalhos. E mais interessante, o time gostou tanto do modelo físico que ele não abandonava, tá? Então, era um quadro realmente vivo, né? Então, falou de políticas explícitas, justamente aqui. Do lado esquerdo, a gente tem justamente ali as políticas, né, coladas na parede, e na parte superior tinha as classes de serviço. Olha que interessante, o time começou a trabalhar com classe de serviço. Mas, Guilherme, o que seria essa classe de serviço? Classe de serviço é como uma demanda se comporta no seu fluxo de trabalho, é como se fosse um processo de triagem, né? Então, demandas que incidem um custo muito alto, que a gente chama de... Deixa eu botar aqui o ponteiro aqui. Então, basicamente, o Kanban, ele sugere 4 classes de serviço. Ah, Guilherme, eu não quero fazer 5, 6, 7, 15. Pode fazer, mas o custo do gerenciamento é teu. Só que ele sugere 4 classes de serviço inicialmente. Demandas do tipo muito urgente, a gente chama de expedite. Está pegando fogo, ela incide o custo muito alto. Então, por exemplo, teve um bug em produção que, se não for corrigido por hora, tem um custo, sei lá, de 100 mil. Então, tem que ser, é muito urgente essa demanda. Demanda do tipo data fix, de repente pode ser uma campanha publicitária, tem que entregar aquele item até o dia dos pais, dia das mães, etc. E tal. Demanda do tipo padrão, né? Standard, pode ser uma história de usuário comum, demanda do tipo intangível, de repente pode ser, de repente, um item Kaizen. Então, o time começou a trabalhar com esse processo de triagem. Para quê? Para justamente evitar aquelas demandas atravessadas, tudo é prioridade. Então, ele começou a trabalhar fortemente com as classes de serviço. E o legal é que a classe de serviço virou, costumo falar que a classe de serviço é o santo daime do Kanban, ou seja, para quem trabalha com o processo de triagem, PO, por exemplo, tudo isso aí é algo maravilhoso.
Então, como que o time começou a representar essas classes de serviço? De duas maneiras. Nesse nosso modelo aqui que eu vou apresentar para vocês, é justamente com as cores, né? As cores dos cards, ou post-it, né? Ou tem gente que trabalha com raias. Nosso exemplo lá foi as cores dos cards. Só que tem um detalhe. Imagina só, eu, Guilherme, estou aqui na minha casa aqui. Se o trem estivesse fisicamente, eu ia pegar meu carro e ia até o trem. Se eu tivesse caminho do trem, se tivesse aquele trânsito tudo engarrafado, daqui a pouco vem uma ambulância. O que acontece? A gente abre o caminho para a ambulância passar. Fazendo uma analogia com classe de serviço, essa ambulância seria o quê? Um expedite, um item urgente, um fura-fila, né? Mas pensando o seguinte, ok, tá? Mas se eu, do nada eu estivesse dirigindo uma ambulância, o carro da frente uma ambulância, do lado uma ambulância, atrás uma ambulância, todo mundo era uma ambulância, o que ia acontecer? Ia travar meu fluxo de trabalho. Então, essa é a reflexão de classe aqui, essa é a reflexão que eu queria passar para vocês. A ideia é o seguinte, se tudo é urgente, nada é urgente. Então, por exemplo, nesse time aqui, nós criamos uma política explícita, bem criteriosa, como que o item realmente é um item do tipo expedite. Então, existem algumas características. Então, você realmente tem que levar a sério as classes de serviço e esse processo de triagem. Quarta prática do Kanban é aquela prática bem interessante que é medir e gerenciar o fluxo de trabalho, né? Então, após ter visibilidade do fluxo de trabalho, determinar o limite WIP, conhecer, deixar as políticas dos processos explícitos, está na hora de quê? De ter a visibilidade de quanto tempo, né, as atividades que passam pelo fluxo de trabalho têm levado para ser concluídas. É justamente nessa prática aqui que isso acontece. Então, levei o time lá para o auditório, vão na massa de novo, vão estudar, vão entender os indicadores de eficiência de fluxo, como que funciona. Então, basicamente, eu sempre trago uma analogia quando eu falo disso. Né? Eu falo o seguinte, medir, né, metrificar é como se fosse exame de sangue. Né? Inúmeras doenças, quando diagnosticadas um pouco antes, através de um check-in de rotina, por exemplo, ela tem um resultado bem favorável. Né? Isso significa que, às vezes, algo que poderia ser fatal, hoje pode ser tratado, né? Permitindo o paciente viver muito mais e melhor. Agora, trazendo agora a nossa para a realidade de projeto, a gente diz o seguinte, a gente vai deixar nosso projeto chegar num ponto insustentável, tornando ele fatal, por exemplo, ou seja, não vai conseguir entregar. A reflexão aqui é o seguinte, quando a gente fala de indicadores, a gente tem poder de ação, a gente deixa de ser reativo, né? Deixa de ser reativo, opa, já está na hora? Já está na hora, Marcelo, vou dar uma corrida aí. Então, basicamente, o time trabalhou com os 3 indicadores principais, que é o lead time, cycle time e o throughput. Aí veio a média de gestão perguntar, ok, Guilherme, mas por que vou medir o lead time e por que vou medir o throughput? Para justamente ter uma previsibilidade. Então, o time começou a trabalhar com essa previsibilidade. A gente consegue ver ali do lado esquerdo, ali, por exemplo, que ele começou a fazer o gráfico fisicamente na mão e começou a ter, do lado direito ali, a sua previsibilidade. Por exemplo, ali o card ali laranja, olha, no dia 12/8. Com 70% de chance, nós entregamos em 9 dias 5 demandas. Então, o time começou a ter esse poder de previsibilidade. Ele começou a ter esse mantra, para de estimar e começa a medir. Então, a quinta prática do Kanban, implementar mecanismo de feedback. Ele também adotou isso. Ele começou a trabalhar com as cadências, né? Com as cadências. O método Kanban, ele sugere 7 cadências. Claro que ele não começou com todas, começou com a parte ali inferior. São cadências com foco na operação de serviço. Então, ele começou a fazer uma replenishment, começou a adotar essa replenish. O time começou a adotar, por exemplo, uma Kanban meeting, uma reunião de planejamento, uma retrospectiva baseada em dados, começou a fazer esse tipo de demanda. A sexta prática adotada pelo esse time foi justamente o quê? Melhorar colaborativamente e evoluir. Né? Esse era o foco, é o famoso Kaizen. Né? Então, o time adotou, sim, tá? Uma cerimônia de Kaizen, ou seja, toda quarta-feira lá ele verificava os itens que tinham sido planejados, itens de melhoria. Então, ele adotou essa prática. Então, a gente consegue ver quais foram os resultados nesse processo de kanbanização. Visibilidade end-to-end do fluxo. Antes o time não tinha nem visibilidade de nada, agora teve end-to-end. Teve um aumento de produtividade de mais de 120%, na verdade. Começou a ter previsibilidade de entrega, diminuição de interferência das demandas de desenvolvimento através das classes de serviço, redução de bug de forma considerável. O time começou a ter aumento de feedback, teve um sentimento de pertencimento muito fortalecido. Então, aqui foram alguns resultados da kanbanização. E aqui um exemplo, né? Na primeira aferição tinha 31%, depois de um trabalho de 8 meses, junto com esse modelo de trabalho associado ao método Kanban, esse time teve uma evolução de 31% para 84% desse modelo de maturidade. Então, ele teve um pulo, um ganho significativo. A pergunta é, mas será que o Kanban só serve para desenvolvimento de software? Não.
Eu mesmo já apliquei em diversos lugares, como, por exemplo, marketing, RH, compras, universidade. Na minha vida pessoal, sempre que eu faço meu planejamento anual, eu uso, digamos, o quadro e algumas práticas do Kanban no meu dia a dia. Então, uma reflexão para terminar aqui, um tempo atrás, estudando sobre o método Kanban, um treinamento que eu participei, uma frase que eu li, eu nunca mais esqueci essa frase. Então, eu levo ela como uma referência. Ela fala mais ou menos assim, o Kanban é como uma água, né? Se você encontrar uma resistência emocional em um sistema, se encontrar uma resistência emocional, cria um sistema de forma que os problemas se tornam visíveis e engaje o grupo emocionalmente na mudança.